Opa, opa, senta que aí vem história. Na verdade, história não, mito. As duas coisas, história e mito. Já que hoje essa separação é mais clara, mais nítida, né? Mas no tempo que a gente vai falar, né, nesse vídeo de hoje, essa separação não era assim tão clara, não era assim tão nítida. Já parou para pensar como os povos antigos, as sociedades, as civilizações antigas têm tantos deuses, tem uma mitologia tão rica, com tantos e tantos deuses, tantas histórias, mitos, né, enfim, atribuídos a cada um deles? Na verdade, refere-se, né, a um tempo em que explicava-se as coisas através de mitos. Na Grécia Antiga, na Roma Antiga, no Egito, não tem a figura ali do pesquisador que saía, cientista que saía a campo, levantando hipóteses e tal, não tem o arqueólogo, né? Então o inexplicável, o desconhecido não ficava no vácuo. O desconhecido, para o desconhecido, era criado um mito, uma historinha, atribuía-se ali personagens, situações, e tinha-se a resposta, tinha-se a explicação para tudo, né? Foi assim até o cara chamado Heródoto, na Grécia Antiga, inventar a história. Quer dizer, depois que ele inventou a história, continuou tendo mito, continuou se acreditando em mito por muito e muito tempo, e muitas civilizações posteriores também. Mas a questão é que nessas civilizações antigas, nessas sociedades antigas, o mito tinha força de verdade. Vamos tomar um exemplo. Conhece a história do Alectryon? O Alectryon era um servo do deus Ares, deus da guerra. Deus Ares, enfim, né, tinha caso, né, com a deusa Afrodite, a mais bela das deusas, né? E, por sinal, casada com o mais feio dos deuses, o deus Hefesto, ou Hefaisto, né, deus da artesão e tal, da metalurgia, manco de uma perna, era o mais feio dos deuses e era casado, né, enfim, com a mais bela das deusas, Afrodite. Afrodite tinha um caso, então, entre outros, né, tinha um caso, então, com ele, com o deus Ares, né, o deus da guerra. E o Alectryon, como servo dele, do deus Ares, recebeu a tarefa de todas as noites vigiar as aventuras amorosas dos dois e, ao amanhecer, acordar os dois, aliás, antes de amanhecer, acordar os dois para que eles, né, enfim, não fossem pegos, né, pelo Hefesto ou por outros deuses. Então, antes de amanhecer, o Alectryon tinha que dar o sinal e acordar os dois. Pois bem, numa dessas noites, o Alectryon pegou no sono junto e não conseguiu acordar os dois. O sol nasceu, então o deus solar, né, Apolo, surpreendeu ali os dois, né, deitados, nus, após mais uma, né, de tantas e tantas noites de amor. Surpreendeu os dois, no caso, né, o Ares e a Afrodite. O Apolo, então, foi correndo contar para o Hefesto, né, o que a amada dele, Afrodite, estava fazendo, e o Hefesto, então, indignado, né, armou com seu talento, né, de artesão, fez uma rede extremamente fina, que não pudesse ser vista, mas ao mesmo tempo extremamente resistente, da qual não se pudesse fugir, não se pudesse cortar. E com botou essa rede, então, ninho de amor dos dois, e para prender os dois. E foi o que aconteceu já na noite seguinte. Os dois, já nus, deitaram-se no seu local, ali onde estavam acostumados, e ficaram presos na rede. Hefesto, então, vendo a situação, convoca todos os outros deuses para verem o que a Afrodite tinha feito com ele, a traição, né, dos dois, né, da Afrodite e do Ares. Os dois, então, assim que libertos da rede, fugiram, né? A Afrodite foi para Pafos e o Ares foi para Trácia. Antes, porém, de fugir, antes de sair, o Ares transformou aquele que na visão dele foi o culpado, o Alectryon, transformou o Alectryon num galo.
animal, né, por sinal consagrado à guerra, né, ao deus da guerra. Então, por isso que na Grécia Antiga acreditava-se que o galo canta cedinho da manhã, antes até de amanhecer, né, antes dos primeiros raios do sol, o galo canta por causa disso. O galo, então, é o animal que recebeu nessa incumbência de fazer aquilo que o Alecton não tinha feito, despertar do sono cedinho da manhã, no caso dele, Alecton, os amantes. Até hoje os descendentes do Alecton, então, os galos, cantam cedinho. Quando estiver viajando, estiver em um lugar retirado, ouvir o galo cantar de manhã cedo, horário que tu não queria ter acordado, ainda não fica bravo, né? Essa tarefa vem há milhares de anos, né, que foi dada e foi, enfim, né, resultado de um castigo. Enfim, dessa maneira, né, que se explicava muitas das coisas, né, no mundo antigo, na Grécia Antiga, nas civilizações antigas. Por hoje, né, um pouco de mitologia, um pouco de curiosidade, mas mais para a gente entender essa relação entre história e mito nas civilizações antigas. E por que que essas civilizações antigas têm uma mitologia tão bonita, tão rica, né, tão grande, tão abrangente, com soluções, explicações para tudo. Gostou? Dá aquela curtidinha amiga aí, compartilha, enfim, manda aí para os amigos, para quem tu acha que vai gostar também e te inscreve aí, beleza?